Boa noite, gente. Nossa, olha, hoje boa noite foi até forte. Isso é a saudade que vocês estavam de mim, gente? Eu estava com bastante saudade de vocês. Vocês devem ter reparado que eu dei uma sumida, né, gente? Eu estava perdida lá no meio do mato. Eu, os mosquitos, as muriçoca, pernilongo. Eu cheguei, inclusive, a uma conclusão nos meus tempos de férias, que eu estava lá no interior. A conclusão de que eu tenho certeza que no Éden não tinha essas coisas, gente. Vocês acham que no Éden tinha muriçoca, pernilongo, mosquito? Gente, não foi Deus que inventou isso, gente. Não, com certeza não. Eu acho que isso tudo aí é mais uma consequência do pecado original, só pode. Misericórdia, gente, que eu estava lá, a minha circunferência, inclusive, mostra que eu estava lá no interior, na casa do meu pai, da minha mãe, eu, as muriçocas, pensando nisso aí, né, gente? Mas é muito bom estar de volta aqui com vocês. Eu estava com saudade de vocês. E a gente está falando, nesse mês de janeiro, né, a gente começou uma série nova sobre começar com fé direito. Né, essa é uma expressão que a gente usa aí, né, começar com o pé direito, no sentido de fazer bem feito, de ter sorte. Essa é a ideia da expressão com o pé direito. E a nossa ideia aqui é de começar esse ano de 2021 com fé direito. Uma fé que seja realmente alinhada aos propósitos do Senhor, à vontade do Senhor, à vocação do Senhor para cada um de nós. E para a gente falar um pouquinho sobre esse começar e esse caminhar nesse ano de 2021 com fé direito, o Senhor trouxe ao meu coração um discurso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era bom em fazer discursos, né, gente? E eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em Atos, no capítulo 20. E nós vamos ler do verso 17 até o final do capítulo, verso 38. Aqui nós temos as últimas palavras do apóstolo Paulo para os presbíteros da igreja de Éfeso. E eu acho que você, assim como eu, sabe que as últimas palavras que alguém diz quando essa pessoa pensa que não vai mais ver as pessoas com quem ela está falando, ela pensa que ela não vai mais ver os seus interlocutores, as últimas palavras têm um peso das coisas mais importantes que alguém quer dizer, quando ela sabe que ela não vai mais poder ver aquelas pessoas ou estar naquele lugar. E assim é o caso dessas últimas palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabia que não poderia mais estar em contato com a igreja de Éfeso, com os irmãos de Éfeso, então ele faz um discurso de despedida. E ele ensina alguns princípios nesse discurso dele, que servem para nós como princípios ainda hoje, para a gente poder caminhar a nossa vida com essa fé direito, com essa fé centrada nos propósitos e nos planos do Senhor para nós. Então, eu queria começar a ler junto com os irmãos. Todo mundo achou, né, gente? Então, tá bom, então, né? O celular facilita demais a vida da gente, né, gente? Agora, ninguém mais tem que ficar procurando Abacuque, Naum, nada disso, né? Você entra lá no celular e tá facinho lá. Ô, Jesus! Eu sou da época que tinha que ficar procurando, gente. Até hoje, olha. Estou acostumada a ficar procurando Naum, Abacuque, essas coisas assim. Mas agora tá mais fácil, né? Todo mundo acha rapidinho. Então, vamos lá. Atos, capítulo 20, a partir do verso 17. O texto diz assim para nós: de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós
e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar a herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então, se vocês voltassem comigo para a gente ver o capítulo 19 de Atos, a gente veria que, durante a sua 3ª viagem missionária, o apóstolo Paulo passa aproximadamente 3 anos na cidade de Éfeso. Éfeso era uma grande cidade que ficava dentro da província da Ásia, mais especificamente na Ásia Menor, dentro do Império Romano. E o apóstolo Paulo, ele chega ali, então, durante a sua 3ª viagem missionária, ele chega em Éfeso, e ele faz o que geralmente o apóstolo Paulo faz. Ele passa um tempo dialogando com os judeus na sinagoga. Mas, depois de um tempo ali, na sinagoga, ele acaba expandindo o seu trabalho em Éfeso na escola de Tirano. E Paulo passa, então, 2 anos explicando, esclarecendo a palavra na escola de Tirano. E aí, depois de um tempo, chegado, esse período de praticamente 3 anos que ele estava em Éfeso, o apóstolo Paulo sente do Espírito Santo que ele tem que voltar para Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém está passando por dificuldades. Então, o apóstolo Paulo começa a recolher donativos para levar para a igreja de Jerusalém. Então, ele primeiro sai da província da Ásia e vai até a província da Macedônia, onde ele visita algumas das igrejas que ele fundou nas suas viagens missionárias anteriores. Ele recolhe alguns donativos e ele volta para a província da Ásia. E aí, então, ele chega a Mileto, e de Mileto ele pede para chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, porque ele não queria nem se demorar na cidade de Éfeso, porque ele tem esse propósito, então, de ir em direção a Jerusalém com os donativos que ele tinha recolhido, e para poder visitar aqueles irmãos ali. Então, ele chega diante dos presbíteros da igreja de Éfeso e fala para eles isso que ele considera como sendo as suas últimas palavras. Então, o apóstolo Paulo sabe que ele não vai mais voltar. O Espírito Santo já avisou para ele que ele vai ser preso, e daí em diante só Jesus sabia o que ia acontecer com ele, mas ele estava preparado, sabia que ia acontecer coisas difíceis com ele, então ele sabia que ele não ia mais ver aqueles irmãos, então ele quis deixar para eles essas palavras de despedida. São as últimas coisas que Paulo fala para os presbíteros da igreja de Éfeso. E, por mais que Paulo esteja falando para a liderança da igreja de Éfeso, eu acho que esses princípios se aplicam para todos nós, como cristãos, hoje. Então, se a gente quer viver a nossa vida com uma fé alinhada com o Espírito Santo, com a direção de Deus para nós, esse texto, por mais que à primeira vista talvez você não consiga enxergar, esse texto tem muito para ensinar para nós sobre essa fé genuína e essa fé que busca se alinhar com o propósito, com a direção de Deus. E eu dividi esse texto, na verdade, o Espírito Santo me ajudou a dividir esse texto aqui, gente, que o trabalho foi todo dele, em 5 princípios que a gente pode aplicar hoje na nossa vida a partir do texto, do exemplo de Paulo e dos conselhos de Paulo para essa liderança da igreja de Éfeso. E o primeiro princípio que a gente consegue enxergar aqui, que a gente consegue ver no texto, é o comprometimento com Deus. Paulo era um homem extremamente comprometido
com o Senhor. E se a gente voltar lá, eu queria que a gente vai voltar em vários versos desse texto, para vocês conseguirem acompanhar junto comigo. E se a gente voltar lá no verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O que o apóstolo Paulo está afirmando para esses irmãos? Que o apóstolo Paulo sempre foi comprometido com o Senhor. Ele sempre foi comprometido em servir ao Senhor, quando a coisa estava boa e quando a coisa não estava boa. O mais interessante é que, se a gente parar para pensar, o apóstolo Paulo diz que ele estava servindo ao Senhor em lágrimas por causa das ciladas dos judeus. E por que os judeus armavam cilada para o apóstolo Paulo? Justamente porque ele estava cumprindo o propósito de Deus, falando a palavra de Deus, e aquilo fazia com que aqueles homens se revoltassem contra. Então, o apóstolo Paulo estava sendo perseguido por causa da palavra do Senhor. Então, ser comprometido com Deus, às vezes, leva a gente a achar que, porque eu sou comprometido com Deus, eu vou comer o melhor dessa terra. Porque eu sou comprometido com Deus, eu vou viver no mundo crente cor-de-rosa. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que, por ser comprometido com Deus, muitas vezes a gente vai passar por uma dificuldade. Passar pela dificuldade por estar comprometido com Deus. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Quando chega lá na sua faculdade, ou chega lá na sua escola, em algum lugar que você diz que você é crente, as pessoas te zoam. As pessoas, elas vão se colocar você vai se colocar numa situação que muitas vezes as pessoas vão ficar contra você, elas vão te zoar, elas vão te questionar porque você é cristão. Isso aconteceu comigo hoje. Eu fui num almoço hoje de trabalho. E aí, quando eu sentei na mesa, e a gente estava conversando, não sou crente cristão, eu não sou cristão, que é agente 007, né, gente? Eu sou crente que todo mundo sabe. Então, eu estava lá na mesa e tal, a gente foi falar sobre cristão, aí o cara já virou para mim na mesa, um advogado e tudo. Tal. Eu falei assim, não, você já é daquelas que quer converter todo mundo? A Vanessa, pelo amor de Deus, ó, que papo chato, que coisa mais chata, que acredita em Krishna, Buda e não sei o quê. Eu falei assim, engraçado, você pode falar do Krishna, do Buda, mas eu não posso falar de Jesus. É sempre assim. Já reparou? O povo fala de tudo. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, todo tipo de espiritualidade é boa. Mas vai você falar que você é crente. Aí você é intolerante. Aí você quer convencer todo mundo, porque é só você que está certo, só a sua verdade que prevalece. O apóstolo Paulo passou por isso e a gente passa por isso. Mas o apóstolo Paulo era um homem comprometido com Jesus. Seria muito mais fácil, talvez, não falar nada. Eu podia ter ficado quietinha na minha lá. Mas eu pensei assim, gente, e se essas pessoas aqui não conhecem Jesus? E se eu sou a oportunidade dessas pessoas ouvirem falar de Jesus? Teve uma pessoa que virou lá para mim e falou assim, me dá seu telefone, você pode orar por mim? Então, a gente precisa aprender a ser comprometido com o Senhor, em toda circunstância, na boa e na difícil. O apóstolo Paulo fala isso, foi com lágrimas, mas ele foi comprometido com o Senhor em todo o tempo. Então, eu não sei como é que está o seu relacionamento, o seu compromisso com Deus, mas se você quer começar esse ano com fé direito, a primeira coisa que eu e você temos que fazer é nos consertar no nosso compromisso com Deus. Será que a gente tem tido, de fato, compromisso com Deus? Porque é muito fácil a gente falar que a gente é aliançado com Deus, que a gente tem compromisso com Deus. Mas você ora? Você fala do Evangelho? As pessoas no seu entorno sabem, ao menos, que você é cristão? Porque, se não tem isso, você tem que reavaliar o seu comprometimento com o Senhor. Primeira coisa que a gente precisa e que a gente consegue enxergar na vida do apóstolo Paulo, ele chega diante desses homens e ele fala assim, gente, o meu coração está tranquilo aqui, porque eu servi o Senhor na minha vida toda. E todo o tempo que eu estive com vocês, vocês puderam ver que eu servi o Senhor. Eu fui comprometido com Ele. Que a gente também possa ser assim, comprometidos com o Senhor. Mas o apóstolo Paulo ele não era só comprometido com o Senhor. O segundo princípio que o apóstolo Paulo deixa claro, que a gente consegue ver na vida dele, consegue ver nesse texto, é que o apóstolo Paulo era comprometido com a palavra de Deus. Ele era comprometido com o Deus da palavra e ele era comprometido com a palavra de Deus. Se você prestar atenção no texto, você vai ver que tem várias palavras-chave nesse texto. O apóstolo Paulo fala sobre testemunhar, testificar, anunciar, ensinar, pregar. Todas essas são palavras de ação relacionadas com a palavra de Deus.
E muitas dessas palavras aqui no texto, você vai ver que elas estão no gerúndio. Gerúndio é aquela regrinha do português, né, gente? Vocês vão lembrar melhor do que eu, porque vocês estão mais novinhos do que eu. Alguns aí saíram da escola, da faculdade outro dia, então vocês estão melhor do que eu, sabendo que o gerúndio é o famoso NDO, né? Que significa o movimento contínuo. Então, o que o apóstolo Paulo estava falando? Ele estava falando que ele estava sempre pregando a palavra, testificando a palavra. Ele estava sempre caminhando com a palavra. Ele tinha um relacionamento cotidiano com a palavra de Deus. E mais do que isso, se a gente for lá no verso 32, o apóstolo Paulo instrui aquela igreja, instrui os presbíteros daquela igreja justamente a um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Se a gente vê lá no verso 32, ele fala assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O apóstolo Paulo vira para aqueles irmãos da igreja de Éfeso e ele fala para eles o seguinte: olha, eu estou indo, eu não vou mais ver vocês, mas eu já quero deixar claro, ciente para vocês, que no nosso meio vai aparecer muita gente que diz que é crente, mas que não é. No nosso meio vai aparecer muito pregador que parece que é de Deus, mas que não é. No nosso meio vai aparecer muito lobo em pele de ovelha. E como é que a gente vai identificar quem é lobo e quem é bode? Como é que a gente vai saber? O apóstolo Paulo fala para esses irmãos, fala assim, olha, para que vocês possam se livrar de caírem nas ciladas dos falsos profetas, dos falsos mestres, daqueles que querem desviar as ovelhas, vocês precisam ter um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Logo depois que ele fala dos falsos mestres e dos falsos profetas, é que ele fala isso. Ele fala assim: encomendo-vos a palavra de Deus, que é a única capaz de edificar e santificar vocês. Então, se a gente quer ser edificado, o que é ser edificado? É ter fundamento, é ter base sólida. É daí que vem a palavra edifício. Então, ser edificado é ter fundamento, é ter raiz, é ter solidez. O que me dá, para mim e para você, robustez espiritual? O que te faz? Sabe aquele marombado de academia? O que te faz ser um marombado espiritual? Palavra de Deus. Compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus. O problema da gente é que a gente, muitas vezes, é crente raquítico. A gente está morrendo de fome. A gente é aquele crente assim, que a gente olha e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Entendeu? Por fora a gente está cheinho, por dentro a gente está tudo assim. Ó. Porque falta comprometimento com Deus e com a palavra de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando para esses homens. Ele fala assim, ó, se a gente não for comprometido com Deus, se a gente não for comprometido com a palavra de Deus, a gente não tem como viver uma vida alinhada ao propósito de Deus para nós. Que Paulo está dizendo para essa igreja, né, para que eles pudessem continuar o trabalho do apóstolo Paulo. E o trabalho do apóstolo Paulo na igreja de Éfeso foi um trabalho muito bem desenvolvido. O trabalho, quando a gente lê Atos 19, a gente consegue ver, inclusive, que Éfeso era uma cidade famosa por causa da deusa Diana, a Diana dos Efésios. Então, aquela era uma comunidade pagã, aquela era uma comunidade cheia de sincretismo religioso, aquela era uma comunidade cheia de falsos ídolos e falsos deuses, quando o apóstolo Paulo entrou ali. E quando você vai lendo o relato de Atos 19, é maravilhoso, gente. Porque as pessoas começam a pegar os seus livros de bruxaria, e elas começam a pegar os seus falsos deuses, e elas começam a levar tudo isso e queimar na praça pública. E a gente olha e fala assim, meu Deus, o apóstolo Paulo realmente era um homem muito ungido. E ele está explicando aqui para os presbíteros de Éfeso como é que faz para ser um homem de Deus mesmo, para ter um trabalho ungido. O apóstolo Paulo está explicando para aquela comunidade como é que vocês vão continuar esse bom trabalho que o Espírito Santo começou a desenvolver dentro dessa comunidade. Do mesmo jeito que tem sido até agora. Comprometimento com Deus da palavra, comprometimento com a palavra de Deus. E aí, depois disso, o apóstolo Paulo traz, a gente consegue enxergar nesse texto. Mas antes disso, só para eu pular para o item 3, a pergunta que eu quero deixar sobre essa questão do comprometimento com a palavra é: quanto tempo a Bíblia ocupa do seu dia? Porque também é muito fácil a gente falar na teoria sobre ser comprometido com a palavra de Deus, mas o que quer dizer ser comprometido com a palavra de Deus? Gente, a gente precisa entender que a gente não aprende Bíblia por osmose.
Tem gente que chega para mim e fica assim, eu queria tanto passar a mão assim, para ver se consegue a unção. Eu falo assim, gente, você quer saber o que eu faço? Eu leio a Bíblia. Muito. Por quê? Porque ela é meu guia de vida, fé e prática. Quanto tempo você passa com a palavra de Deus? É isso que vai mostrar o seu comprometimento com a palavra de Deus ou não. É isso que vai fazer você identificar os falsos mestres ou não. É isso que vai fazer você saber, no momento prático, quais decisões você tem que tomar ou não. A Bíblia tem conselho para o que você quiser. A Bíblia vai sempre ter um princípio, um conselho. Muita gente diz assim, nossa, mas eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu falo assim, gente, a Bíblia tem a resposta. Mas se eu não conheço a Bíblia, eu não conheço as respostas. Então, a gente precisa ter um comprometimento, um relacionamento diário. Como eu disse, as palavras que o apóstolo Paulo coloca estão no gerúndio. O apóstolo Paulo caminhava com a palavra de Deus. Não era um dia no mês, não era o dia que ele não estava cansado, não era o dia que a agenda dele permitia. É comprometimento diário com a palavra de Deus. E agora sim, o terceiro ponto que a gente consegue enxergar nessa pregação aqui, é o terceiro princípio que eu queria trazer aqui, para que a gente possa caminhar o nosso ano com fé direito e que a gente enxerga na vida do apóstolo Paulo, é um procedimento condizente com a fé que ele professava. Vamos lá no verso 18. O apóstolo Paulo fala isso para esses irmãos no verso 18. Ele fala assim, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Essa é uma das coisas que eu acho mais incríveis no ministério do apóstolo Paulo. É ele poder virar para as pessoas e falar assim, olha para mim, olhem para o meu comportamento, olhem para o meu procedimento, e vocês podem me imitar. Já imaginou o que é isso, gente? Já imaginou a gente poder realmente chegar na nossa empresa, no lugar onde a gente trabalha, na nossa escola, a gente ter peito de virar para as pessoas e falar assim, você pode me imitar. Porque eu tenho realmente um relacionamento com Deus. E se você olhar para a minha conduta, e você olhar para o meu procedimento e para aquilo que eu prego, você vai ver que tem coerência entre o que eu falo e o que eu vivo. Agora, infelizmente, não é isso que acontece, por assim dizer, na nossa prática evangélica aqui no Brasil. Se eu perguntar para você, hoje, eu e a Lu, a gente veio no carro conversando sobre isso hoje. Se eu perguntar para você aqui, quando você chega no lugar, você enche a boca para falar assim, sou evangélico. Você faz isso. Se eu pedir para você levantar a mão aqui e perguntar assim, quantas pessoas chegam no lugar e falam que ele é cristão, e quantas chegam no lugar e falam que ele é evangélico? Tenho certeza que a maioria aqui vai falar assim, não, eu sou cristão. Sabe por quê, gente? Porque a gente já tem vergonha de falar que a gente é evangélico. Isso é uma tragédia, isso é uma tristeza. Sabe por quê? Porque quando as pessoas ouvem que você é evangélico, infelizmente, elas não pensam num comportamento de retidão. Elas não pensam numa pessoa que vive e prega a mesma coisa. Eles pensam em pessoas que têm lindos discursos, mas que na prática não vivem nada disso. Eu já ouvi colega meu, de profissão, advogado, falando assim, mas advogado para pastor eu não advogo. Só se ele pagar à vista, porque pastor não paga. Esse é só um exemplo, gente. O que acontece conosco é isso. A gente tem uma pregação linda, as pessoas olham para a gente e a gente está lá cheio de palavras bonitas, mas quando as pessoas vão olhar a nossa atitude, falam assim, ai, mas engraçado, fulano fala A e faz I. O apóstolo Paulo está falando para aquelas pessoas, fala assim, olha, vocês podem olhar para o meu comportamento. Vocês caminharam comigo, vocês me conheceram, vocês passaram 3 anos caminhando comigo. E vocês podem olhar para o meu comportamento e ver que o meu comportamento era condizente com tudo aquilo que eu falei a respeito do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo está falando de testemunho, de procedimento. Qual que é o meu e o seu procedimento? Será que a gente está honrando o Evangelho? Ou será que a gente está envergonhando o Evangelho? Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo também fala isso. Ele fala que ele buscou viver uma vida de modo digno do Evangelho. Que esse seja um princípio, se a gente quer viver o nosso ano de 2021 e o resto da nossa vida com fé direito, que a gente aprenda a viver uma vida de modo digno do Evangelho. Que você pense aí nas suas palavras, nas suas escolhas, nas suas atitudes, nas suas roupas.
em todas as coisas, e você pensar que essas coisas, e as coisas que eu estou fazendo, as coisas que eu estou dizendo, a forma como eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu prego, existe coerência em mim? Esse é o terceiro ponto que eu quero deixar para que a gente possa viver uma vida com fé e direito. Então, se a gente quer viver uma vida com fé e direito, se a gente quer estar alinhado ao propósito de Deus para nós, primeiro a gente precisa ter compromisso com Deus, o que significa uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de busca, não é um mês sim, um mês não, é todo dia sim. Depois a gente tem que ter um comprometimento com a palavra de Deus. Porque não tem também como ter comprometimento com Deus sem ter comprometimento com a palavra de Deus. Porque é a palavra que te ensina quem Deus é. E não dá para ter compromisso com quem você não conhece. Depois, então, a gente precisa transformar a nossa profissão de fé numa coisa prática, uma coisa que não está dissociada do nosso dia a dia, da nossa vida. A gente vive uma vida dualista, entendeu? É roupa de igreja, roupa do mundo, é dia de igreja, dia de balada, é coisa de igreja, coisa do mundo. Não existe isso, gente. Eu vivo falando isso aqui. A gente precisa entender que a gente tem que viver para Deus a totalidade do que a gente tem e do que a gente é. Não dá para viver essa vida dualista. Então, o nosso procedimento tem que ser coerente com a nossa profissão de fé. Mesmo que isso vá gerar para você dificuldades. É o que o apóstolo Paulo falou. Ele estava caminhando em lágrimas, mas ele estava caminhando com o Senhor. O quarto princípio que o apóstolo Paulo traz para nós nesse texto, e que é para que a gente também possa caminhar com fé e direito, está lá no verso 21. E eu queria que vocês lessem comigo o verso 21. O verso 21 fala assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante se a gente parar para pensar, porque o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Ele está dizendo que todas as vezes que ele pregava, ele só pregava duas coisas. O apóstolo Paulo está falando para esses irmãos, falou assim: eu passei 3 anos aí em Éfeso, e eu só preguei uma coisa, 2, na verdade: arrependimento e fé em Jesus Cristo. Essa é a pregação de Paulo: arrependimento e fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque essas duas palavrinhas, arrependimento e fé, são o que definem uma conversão genuína. Como é que você sabe que você é um caboclo convertido? Tem gente que fala isso, assim: eu estou na dúvida se eu sou convertido ou não, como é que faz com esse negócio de perde a salvação, não perde a salvação? Será que eu sou crente mesmo? Essas duas palavrinhas definem uma conversão genuína: arrependimento e fé. Uma pessoa genuinamente convertida, uma pessoa genuinamente que tem um relacionamento com Deus e que caminha com Deus, essas duas palavrinhas fazem parte do dia a dia e da vida dessa pessoa. Então, essas duas palavrinhas têm que fazer parte do meu dia a dia e do seu dia a dia, da minha vida e da sua vida. Arrependimento e fé. São duas palavrinhas que têm que fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Não dá para ser cristão sem ter arrependimento e fé. Sabe por quê, gente? Porque por mais que a gente tenha que seguir o princípio 3, que é ter uma vida condizente com aquilo que a gente prega, infalivelmente, todo mundo aqui vai, como eu costumo dizer, escorregar no quiabo. A gente tem que buscar ter uma fé coerente, uma prática coerente com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente acredita. Mas, infalivelmente, eu e você, infelizmente, somos pecadores e tem hora que a gente vai escorregar no quiabo. Tem hora que a gente, infelizmente, não vai dar o bom testemunho que a gente gostaria. Tem hora que a gente vai ser pego numa situação que a gente vai reagir antes de pensar, e a gente não vai reagir, talvez, da melhor forma, da forma cristã. Tem hora que a gente vai errar. E é por isso que a gente tem que ter uma vida constante de arrependimento. A gente precisa entender que a gente vai errar e a gente precisa reconhecer os nossos erros. Eu vi a pregação da Thalita na semana passada pelo YouTube. Inclusive, essa pregação vai estar disponível no YouTube terça-feira, né? Eu acompanho todas as pregações pelo YouTube, gente. Quando não estava podendo vir, né, estava os mosquitos, pernilongos, já até eles estavam sendo evangelizados, que estavam assistindo o culto comigo, entendeu? Quando eu não os assassinava, é claro, né? Mas a Thalita, ela começou o culto da semana passada, a pregação dela, falando sobre Gênesis. Né? Esse foi o início do texto dela. Gênesis e Adão, Eva e o pecado original. E o que eu acho interessante nesse texto de Gênesis
é que, quando a gente lê o texto, a gente percebe que Adão, em nenhum momento, ele reconheceu o pecado dele. Deus chega para Adão e fala assim, Adão, o que aconteceu aí embaixo, meu filho? Adão não vira para Deus e fala assim, Senhor, me perdoa, eu pequei, eu errei, eu fiz o que eu não devia ter feito, eu não ouvi a tua palavra. Não é isso que o Adão fala. O que o Adão fala? Foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher olha e fala assim, não, foi a serpente. A serpente, tadinha, olhou para um lado, olhou para o outro, pensou assim, eu vou culpar quem? Porque não tem ninguém para eu culpar, e ela se lascou sozinha. Mas o que acontece é que o comportamento de Adão revela um comportamento nosso. A gente costuma ser complacente demais com os nossos próprios erros e costuma apontar o dedo para o erro do outro. A gente é muito rápido para falar assim, fulano tem pecado. Fulano ali, que não é crente, não. Mas a gente é tão complacente com os nossos próprios pecados. O que o Adão fez? Ele transferiu a responsabilidade para Eva. Ele falou assim, não, Deus, mas quem pecou mesmo foi a Eva. A Eva fez o quê? Transferiu a responsabilidade para a serpente. Mas eu fui enganada. Não queria fazer isso, Deus, foi um engano. A gente está sempre fazendo isso, transferindo a responsabilidade, ao invés de assumir, de falar assim, eu errei mesmo, eu pequei, eu preciso me arrepender. Porque arrepender, gente, não é fácil. Arrepender dói, arrepender é difícil. Reconhecer que a gente está errado é difícil. Então, sabe o que a gente faz? Infelizmente, principalmente dentro da igreja, a gente faz que nem o caboclo lá da parábola de Jesus. Jesus tem uma parábola que ele fala que 2 pessoas desceram para o templo para orar. Um publicano e um religioso. E o religioso entrou dentro do templo, bateu no peito e falou assim, graças a Deus, eu sou tão bom. Graças a Deus que eu sou a última Coca-Colazinha do deserto aqui de Judá. Entendeu? Eu estou em dia com todas as minhas obrigações religiosas. Aí ele olhou para mas aquele caboclo lá, todo errado na vida. Mas foi esse todo errado na vida que chegou para Deus e falou assim, me perdoa. Eu estou todo errado na vida mesmo, Jesus. Eu preciso que o Senhor me ajude a consertar. Eu preciso que o Senhor me ajude a melhorar. Eu preciso que o Senhor me faça de novo. Eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Jesus disse que quem saiu justificado daquele lugar não foi o cara religioso, que achava que estava em dia, porque ele era crentão. Foi o cara que reconheceu. Que estava tentando caminhar com Deus, que estava caminhando com Deus, mas que, de vez em quando, ele, infelizmente, dava a famosa escorregada no quiabo. Então, a gente precisa ter esse coração de arrependimento. A gente precisa fazer igual o Salmo 139 diz, Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Só que isso é uma oração que tem que ser feita todos os dias. E é engraçado que o próprio rei Davi demorou para aprender. Se você for lá no Salmo 51, você vai ver que esse é o famoso salmo onde Davi fala a respeito do seu pecado com Betseba. E ele fala como aquele pecado consumiu ele. E Davi ele fala palavras fortes nesse salmo. Ele fala assim que os ossos dele doíam. Ele sentia nos ossos a agonia do pecado dele. Por quê? Porque ele não se arrependia. Porque ele estava ali agarrado na posição dele e não reconhecia que aquilo era errado. Mas nesse mesmo salmo, Davi chega e fala, mas um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Então, que a gente possa aprender com Davi, não a guardar os nossos pecados, mas a confessar os nossos pecados. Inclusive, como a Bíblia nos instrui, confessar uns aos outros para que nós possamos ser curados. Gente, pecado vai apodrecendo a gente. Pecado que você não confessa te apodrece. Sabe, igual aquela maçã bonita que você vê assim, nossa, tá linda, mas na hora que você morre, tá podre. Isso é uma pessoa que tem uma vida de religiosidade, mas não tem arrependimento. É que nem maçã podre. Ela é bonita, mas ela não tem vida. Então, quando a gente não arrepende, a gente é a maçã podre do pote. Isso vai corroendo a gente. Eu fico pensando no que o rei Davi falou, gente, doíam os ossos dele. Como que o pecado, quando a gente não confessa, ele vai invadindo e, de repente, vai invadindo a sua mente, os seus relacionamentos, a sua forma de ver a vida, de lidar com as pessoas. É por isso que a gente tem que fazer a oração do Salmo 39. Falar assim, Senhor, sonda o meu coração e me ajuda a sondar o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E me ajuda a ter uma vida constante de arrependimento e, inclusive, de confessar.
Porque confessar é difícil, gente. É muito difícil você chegar para os outros e falar assim, olha, eu fiz isso, isso e isso. Mas a cura está justamente nisso, em reconhecer a sua fragilidade, reconhecer que você não é o Superman, que você precisa de ajuda em determinada área da sua vida. Se você quer ser curado, faz isso. Então, procura alguém, procura Elis, procura alguém da liderança, procura alguém em quem você confia. Mas não fica que nem maçã podre, não apodrece, não, porque o ruim vai ser para você mesmo. Então, a gente tem que ter uma vida de arrependimento e a gente tem que ter uma vida de fé, de confiança no Senhor. Né? Então, uma vida onde eu sei que o Senhor é soberano sobre as minhas circunstâncias, por piores que elas sejam, que o Senhor está no controle, que Ele é bom, misericordioso, gracioso e fiel. O apóstolo Paulo fala isso para esses irmãos. Fala assim, olha, tudo o que eu preguei para vocês foi arrependimento e fé. Porque é impossível eu conseguir ter uma vida de conversão genuína sem arrependimento e fé. Então, se a gente quer ter, nesse ano de 2021, um relacionamento com Deus, se a gente quer caminhar com fé direito, essas duas palavrinhas têm que fazer parte do nosso cotidiano, do nosso ano, da nossa vida. Arrependimento e fé, todos os dias. Esse era o 4º ponto. Eu estou quase acabando, viu, gente? Só tem mais um princípio, entendeu? Que é o 5º princípio que eu queria trazer agora, e aí a gente vai caminhar para a conclusão. O 5º princípio que eu vejo nesse texto é no final do texto. E o finalzinho desse texto, gente, a bem da verdade, eu acho ele lindo. Eu acho bonito demais o final desse texto, que diz que os irmãos abraçaram o apóstolo Paulo, eles oraram juntos, eles choraram juntos e eles apoiaram o apóstolo Paulo nas decisões dele. Eu acho lindo o final desse texto, e esse texto traz para a gente um princípio que a gente vê na vida, no relacionamento do apóstolo Paulo com a igreja de Éfeso, que é a comunhão. Gente, é maravilhoso a gente pensar nisso. Eles estavam apoiando o apóstolo Paulo, eles estavam sofrendo junto com o apóstolo Paulo, eles estavam orando juntos, e a Bíblia diz que eles tinham um coração afetuoso. Eles tinham um afeto genuíno pelo apóstolo Paulo. Isso que é comunhão. E é isso que tem que acontecer aqui, ó, entre nós. Que a gente possa ter entre nós aqui o mesmo tipo de relacionamento que Paulo tinha com os irmãos da igreja de Éfeso. Que a gente possa rir junto e chorar junto. Que a gente possa genuinamente ter afeto uns pelos outros, genuíno. Que a gente possa realmente se importar uns com os outros. Esses irmãos estavam preocupados com o que ia acontecer com o apóstolo Paulo. Mesmo sabendo, inclusive, que aquela era a direção de Deus para o apóstolo Paulo, eles estavam preocupados. Eles oraram por Paulo. Eles se preocuparam com Paulo. Eles choraram a partida de Paulo. Isso fala para a gente sobre essa comunhão que a gente precisa ter aqui. Isso é ser igreja. Então, quando a gente vira para vocês aqui e fala assim, gente, participa do pós-culto, gente, participa do Clube do Livro, gente, participa de uma igreja casa e de todas as outras atividades, o que a gente quer? Proporcionar para você esse ambiente onde você pode ter comunhão com seus irmãos, onde você pode desenvolver amizades saudáveis com os seus irmãos. A gente só quer proporcionar para vocês, além de um crescimento espiritual, comunhão. Então, participa, gente, das atividades da igreja. Se você está aí no time do eu sozinho, você não tem relacionamento aqui dentro da igreja, cola nos irmãozinhos aí. E se você sabe que tem um irmãozinho aí que, infelizmente, ainda está no time do eu sozinho, porque ele é mais tímido, porque ele chegou depois, ou por uma circunstância ou outra, gente, vamos abraçar o nosso irmão. Não vamos deixar a pessoa lá sozinha. E se você, irmão, está aqui, você está magoado com alguém, aqui dentro, porque a gente briga mesmo. A gente tem dia que a gente não gosta um do outro mesmo. A gente não vai concordar em todas as coisas, todos os dias. Mas se você precisa, libera perdão. E se você precisa pedir perdão, peça perdão. Para que a gente possa caminhar aqui em genuína comunhão uns com os outros. Então, só recapitulando, que é para ver se vocês prestarem atenção em alguma coisa. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Abençoa que os irmãos estão realmente prestando atenção sempre. Então, o primeiro ponto que a gente precisa é ter o quê? Compromisso com Deus. Compromisso, segundo ponto, compromisso com a palavra de Deus.
Depois, um procedimento que seja condizente com a fé que a gente professa. Em quarto lugar, arrependimento e fé. E, por último, comunhão. E aí eu estou caminhando para a conclusão. E a conclusão, na verdade, eu acho que ela é um resumo de tudo isso. Porque você pode se perguntar assim, gente, mas como é que o apóstolo Paulo conseguia? Como é que o apóstolo Paulo conseguia ser tão comprometido com Deus, com a palavra de Deus? Como é que o cara conseguia ter um procedimento correto? Como é que o cidadão conseguia estar lá sempre com arrependimento, com fé, ter esse amor fraternal pelos irmãos? Como é que Paulo fazia para ter uma vida assim? A resposta para mim, para a sua pergunta de como é que Paulo conseguia viver uma vida assim, está no versículo 24. E eu queria que a gente lesse juntos o versículo 24. E o verso 24 fala assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que eu acho interessante nesse texto aqui é a palavra preciosa. Se eu perguntar para você hoje, o que é o mais precioso para você? O que é a coisa mais preciosa da sua vida? A coisa mais preciosa da vida do apóstolo Paulo não era a alegria dele, a felicidade dele, o bem-estar dele, a condição financeira dele. O que era a coisa mais importante para o apóstolo Paulo? Qual era a coisa mais preciosa do apóstolo Paulo? Jesus Cristo. Ele fala que o que era mais precioso para ele era completar a carreira, o propósito, o ministério de Jesus Cristo para a vida de Paulo. Agora, o que é mais precioso para mim e para você? A Bíblia diz para nós que onde está o seu tesouro, é aí que está o seu coração. Onde é que está o meu e o seu tesouro? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter assistido aquele filme O Senhor dos Anéis. Pelo menos uma notícia vocês têm, né, gente? O Senhor dos Anéis já está até meio velhinho, assim, né? Nem é tão novo assim, né? E tem um personagem lá no Senhor dos Anéis que vocês vão lembrar, é o Sméagol, aquele bicho feio, que fica o filme inteiro assim, meu precioso, com aquela cara de psicopata. Todo mundo lembra do Sméagol, né, gente? Do precioso. O que era o mais precioso para o Sméagol? Era o anel. O anel e o poder que o anel representava era a coisa mais preciosa para o Sméagol. E por causa daquele anel, o Sméagol trai, ele mente, ele é cruel. O Sméagol faz qualquer coisa pelo anel, porque o anel era a coisa mais preciosa para o Sméagol. Agora, o problema é que o Sméagol se torna exatamente aquilo que ele adora. Aquilo que é precioso para ele transforma ele. Então, ele é tão deformado, porque aquilo é a consequência do fato de ele adorar aquele anel. Nós nos tornamos igual àquilo que nós adoramos. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que aquilo que nós adoramos tem o poder de nos mover e de nos transformar. Então, o que é que você adora? O que é precioso para você? Se você parar para pensar nas suas atitudes, nos seus desejos, nas suas orações, o que isso revela a seu respeito? O que é precioso para você? Porque, às vezes, você é um Sméagol e você não sabe. Às vezes, você está achando que você é o Aragorn, bonitão lá, e você é o Sméagol. O que é que você adora? Porque aquilo que a gente adora tem o poder de nos transformar. Por que o apóstolo Paulo era um homem de Deus? Daquele jeito, gente, que todo mundo olha e todo mundo admira. Porque a coisa mais preciosa para o apóstolo Paulo era Jesus Cristo e o relacionamento dele com Jesus Cristo. O que é mais precioso para mim e para você? Nós vamos nos tornar a imagem do que é mais precioso para mim e para você. Então, se o Senhor Jesus não é o mais precioso para mim e para você, então a gente não vai ter mesmo compromisso com a palavra. A gente não vai ter mesmo compromisso com Deus. A gente não vai ter mesmo vida de oração. A gente não vai arrepender. A gente não vai largar o egoísmo de lado. Agora, se Jesus Cristo for realmente a coisa mais importante da nossa vida, a gente vai conseguir viver um ano de 2021 e uma vida inteira com fé direito, com uma fé que está alinhada com o propósito de Deus para nós. E se Jesus não tem sido a coisa mais preciosa para você, reconhece isso, já aproveita para praticar um dos princípios que está aqui, que é o arrependimento. Porque o Senhor, nós fomos
preciosos para Jesus, a ponto dele derramar o seu sangue por nós. Foi isso que o Felipe falou aqui hoje, como a palavra testifica para nós. O Senhor Jesus verteu o seu sangue por nós, porque ele achou que, apesar de nós sermos essas titicas que nós somos, gente, com perdão da palavra, me desculpa, mas é isso que a gente é, apesar de sermos o que somos, o Senhor achou que éramos preciosos o suficiente para valer o sangue dele. Será que nós achamos que Jesus é precioso o suficiente para a gente nos ocuparmos de fato com a palavra dele, com a oração, com a comunhão com os irmãos, com o amor fraternal, com uma busca de arrependimento, com uma confiança genuína nele? É isso que eu quero deixar para vocês. Se a gente quer viver uma vida com fé e direito, a gente precisa, primeiro, rever as nossas prioridades. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se você quer ter uma fé alinhada com Deus, você precisa mesmo se alinhar com Deus. Que o meu e o seu coração possa se voltar para Ele, a gente possa ter o Senhor como aquilo que é mais precioso na nossa vida. Eu queria pedir para o Lipe fazer essa oração pela gente, para que o Senhor nos abençoe, nos capacite, nos ajude a viver uma vida realmente dentro dos propósitos dele para nós. Amém. Uau. Uau. Não sei como que essa palavra chegou no seu coração, irmão, mas forte. Compromisso é uma palavra que nos dias de hoje está bem desgastada, talvez com outro significado, não sei. Como a Vanessa falou, depois chegou até o final falando de comunhão. A igreja dispõe de diversas formas de comunhão. Igreja Casa está voltando no início de fevereiro, Devarim também voltando no início de fevereiro. O Ministério de Jovens está com o compromisso de todos caminharmos, vamos dizer assim, em duplas, né? Você sendo discipulado, se você ainda não tem alguém para te discipular, joelho no chão. Começa a buscar de Deus, lê a palavra, para que Ele te dê uma pessoa para que você possa caminhar junto. Mas não adianta nada a comunhão se não tem os 4 passos antes. Compromisso com Deus, compromisso com a palavra. Falou procedimento, até anotei lá um outro termo que você utilizou, que é uma profissão de fé prática, né? Não vai adiantar se a gente não fizer o nosso trabalho da porta do quarto para dentro. Amém por essa palavra, irmãos. Vamos orar então, vamos ficar de pé. Pai amado, te louvamos. Te louvamos, Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. Te louvamos, Deus, porque essa palavra veio realmente do alto. Sabemos, Deus, que estamos aqui com o propósito no grupo de jovens de começar o ano com fé direito e está alinhado, Deus, com o direcionamento do NEIF, dos presbíteros para a igreja no ano de 2021, que é o arrependimento. Deus, que o Senhor possa gerar em nossos corações um constrangimento tão grande, Pai, que nos faça querer nos arrepender, Deus, constantemente, diariamente, pois a nossa carne, ela é fraca, Deus. Nós ainda habitamos num corpo corruptível e vivemos num mundo, Deus, que jaz do maligno e erramos, Deus, pecamos contra o Senhor, contra os irmãos, contra a igreja e carecemos da Tua graça, Deus, carecemos da Tua misericórdia. Faça com que o nosso coração, Pai, esteja voltado ao Senhor continuamente. Que arrependimento, Deus, seja uma palavra nossa no dia a dia, tão comum no sentido de ser próximo a nós, Deus, como qualquer outra. Que quando a gente fala de arrependimento, que nós não pensemos, Deus, na nossa própria imagem, talvez no nosso, como os outros nos veem, como a Vanessa mesmo que falou, Deus, que a gente possa voltar a dizer, sem medo, que nós somos evangélicos, Deus. Nós somos cristãos sim, mas nós somos evangélicos. E que isso não seja uma vergonha, Deus, e que por causa do nosso testemunho, por causa da nossa busca pelo Senhor, a gente possa começar a reverter o termo evangélico, Deus. Que não sejam pessoas que passam os outros para trás, que dão calote, que mentem, que têm um discurso e um modo de ser de uma outra maneira, mas que nós possamos, Deus, pela Tua graça e misericórdia, claro, viver como evangélicos para poder fazer diferença a partir da zona sul de Belo Horizonte até os confins da terra, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve para casa em segurança, que o Senhor nos abençoe no início da semana que começa amanhã, que o Senhor abençoe as nossas famílias e para os irmãos que estão fazendo Enem, que abençoe também amanhã no segundo dia da prova, sem correria, sem pressa, que cheguem no horário,
Que Deus dê a eles o discernimento de cada uma das questões e que ali seja colhido todo o fruto de todos os estudos durante o último ano. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.